Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui pelo perfil Templo Escola Ogum Megê. Boa noite a todos. O pessoal tá me ouvindo bem? Coloca um joinha aí pra gente ver se tá tudo certo. Kátia Mesquita, boa noite. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Rubi. Ontem, se vocês perderam, vão lá no nosso perfil do Facebook, Templo Escola de Umbanda Ogum Megê e Ançã do Balê, e olhem a nossa firmeza para Pai Ogum, que nós fizemos, foi lindo. Estávamos no terreiro, eu, Fernanda, o Marquinhos, nosso Ogã, e puxamos alguns pontos para o Pai Ogum e depois fizemos uma ativação. Quem perdeu vai lá, depois assiste, vai ser um prazer para nós, foi muito, muito bom. E hoje nós vamos fazer uma live com o irmãozão José Usher, que é escritor, psicógrafo de Umbanda, de 3 livros fantásticos que eu sou muito, muito fã. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcos Siqueira e acho que o irmão entrou aqui, vamos fazer o convite. Aí, vamos lá. Olá, meu irmão, Boa noite, meu irmão. tudo bem? Tudo, e aí? Tudo bem, bom. Obrigado por aceitar o convite. Para mim é uma honra estar aqui falando contigo. Nossa, estamos juntos sempre, na distância, né? Por É, enquanto na sempre. distância, mas sempre juntos. Exatamente. A gente vai criando afinidades, né, com as pessoas e a gente às vezes nem compreende o porquê. E desde a primeira vez que eu peguei um livro teu, eu me lembro que eu mandei uma mensagem para ti e tu com o maior prazer respondeu e deu a maior atenção. Então a gente criou ali um vínculo, né? E de lá É, para cá a gente sempre volta e meia troca uma ideia, isso aí é sempre muito bom. Mesmo na distância e sem nos conhecermos pessoalmente, nós estamos aí na mesma egrégora em pensamento, em pois coração. é. Só para a gente que está agora nos acompanhando, para que ele saiba também que a gente não se conhece fisicamente, nunca. E eu falo sempre para tantas pessoas da Argentina, no Paraguai, quanto do Brasil, do Uruguai, que não importa a distância do seu irmão de fé. É interessante o que a Umbanda faz conosco, né? E você falou agora que é um exemplo vivo de muitos casos de pessoas que estão no Japão, tem irmãos do Japão, tem Portugal, Estados Unidos, e eu sei que tem gente do Brasil que foi morar lá, né? Então, sempre está em Sim, contato, e é bom que você fale isso. isso é Então, vamos fantástico. lá, ajustando as coisas aqui. Isso. Pessoal, se vocês estão ouvindo nós dois bem, vendo, coloca um joinha aí para a gente poder prosseguir. E o irmão José Usher, como vocês estão vendo, para aqueles que são seguidores do nosso perfil, ele é paraguaio e é um bandista, é psicógrafo, escritor aí de 3 livros fantásticos que eu estou com eles aqui comigo e a gente vai conversar sobre isso. Fantástico. Vou dizer, irmão, É. o meu preferido é esse aqui. É, mas eu gosto muito também. Não posso falar que é o melhor, né? Eu vou falar dos três que são os melhores, né? Sim, com Mas certeza. obrigado. Mas a história, claro, a história da Pombagira, o livro da Pombagira, no meu entender, ele é um É, livro de muito complexo, de uma assimilação, ele te envolve. Então a gente é um livro que tem que ler, inclusive, 2, 3 vezes para a gente ir pegando a complexidade do assunto ali, né? É um livro muito que mexe muito conosco. O Memórias de um Quiumba também, e tu vai falar sobre isso, que eu acho que é um livro que tu colocou, como todos, né? Mas esse tu colocou um amor muito grande em cima e tem todo aquele processo que tu falou de
horário para poder É, psicografar, né? Até é, o odor, né? Enquanto tu psicografava, tu é. sentia. Agora, o Guardião das Sete Facas, eu não sei, a história dele, não sei, eu acho fantástico como o enredo dele, como ele termina. Eu achei muito, muito, muito bom. Fala um pouquinho aí, porque a Umbanda, né, como um todo, ela não é comum, ainda hoje não é comum a psicografia. Então a gente teve o mestre Rubens, Ainda nosso não. saudoso mestre Rubens, que deixou toda essa obra para nós, e a partir dele, muitos irmãos começaram a psicografar. Então conta como que foi essa história, o teu convívio com ele, vamos trocar uma ideia sobre isso. Tá, então, com o mestre Rubens, eu conheci ele ano 2006. Foi a primeira vez que eu vi. 2005, foi na Madras que eu conheci ele com seu chinelo, com a camisa, assim, o jeitão dele, né? Que sempre estava, assim, muito simples, sempre muito simples. Eu me surpreendi porque quando você ouve a palavra pai de santo ou sacerdote, temos um estereotipo de pai com um monte de colhares, de guias, de firmas, tudo isso, um monte de coisa, né? E na camada, no grupo novo de sacerdotes, você é o nosso grande irmão Ale, o meu pai Rodrigo Queiroz, todo esse grupo tinha um jeito que o mestre Rubens colocou, que foi simples. Simples, mas não, como é em português, não tem o simplismo. É Não é simplista, né? aquele. É Isso. simplicidade, não simples. É isso. Simplista. Então, simples. Então, quando. Só para esclarecer para a gente que está aqui, que é do Brasil, eu nunca estudei português, olha só. Somente aprendi. O meu sotaque é muito especial, mas eu aprendi muito com música e leitura. Foi assim que eu achei o jeito de em conhecer melhor a Umbanda. Aliás, quando eu peguei os livros do Pai Rubens, eu li um monte de livros. Você sabe, quando você pega o livro do Pai Rubens, é Sim, para ler, com continuar, certeza. continuar. E ele foi que me ensinou também muito português, né? Bom, então, o processo do primeiro livro, do Guardião das Sete Facas, está aqui, Fantástico. foi muito difícil, aí. Foi muito difícil, porque era a primeira vez que eu me preparava para escrever um livro. Eu não tinha ideia de qual que era a estrutura mental que eu tinha que desenvolver para me conectar com o espírito, com a consciência. O Guardião Sete Facas chegou na linha de Exu, na força de Exu, Exu Sete Facas, ele se apresentou. E ele falou que ia morar comigo durante 2 anos, que era o tempo que ele achou que o livro ia estar preparado. Eu também. Foram realmente 2 anos e meio, quase 3 anos. E sempre foi muito enrolado me concentrar para pegar, porque era a conexão dele com o sistema nervoso, tem um jeito, tem um processo que é para outra live, né? Sim. Mas o interessante foi que foi muito difícil, não foi fácil, não. Não tem psicógrafos da Umbanda que fazem fácil a situação de conexão e de deixar fluir a escritura do. No meu caso, aí tem uma diferença. Tem aquele que psicografa no papel e aquele que pega no computador, né? Uhum. Particularmente, eu vivenciei o computador. Que legal. Basicamente, o espírito toma controle usando o sistema nervoso e vai tirando as palavras. Eu perdo o controle do que ele escreve. Eu só estou olhando, às vezes, o que ele está escrevendo já quando está saindo a história. Né? Seria uma psicografia E mecânica, então, no computador. mecânica. Que É legal. mecânica. E foi assim que o Kilma tirava, às vezes, palavras contra a minha família, a minha pessoa, falando palavrões, né? Então, eu apagava de novo, então eu lia de novo, foi uma situação diferente. Mas o livro do Guardião, ele, depois de 2 anos, ele se apresentou com muita paciência, colocou o chapéu dele sobre o livro, colocou as facas dele e falou: a minha missão acabou aqui no templo. E ele se elevou, nunca mais voltou. Nunca mais teve Nunca contato mais. com ele.
Nunca mais, nunca Mas e mais. como que despertou em ti essa vontade? Foi uma ordem da espiritualidade? Como que despertou? Porque não é algo comum a psicografia dentro da Umbanda, né? Como que isso despertou em ti, irmão? O caboclo flecheiro, que é o caboclo chefe do trabalho na direita, ele falou que tinha que preparar minha cabeça para os trabalhos que iam vir para frente, desse ano para frente, agora, né? Eu não compreendi ainda qual que era a missão, porque falei, bom, vamos preparar. E aí começou oferenda ao Oxóssi, mandalas, pontos riscados, meditações, muita oferenda, muita meditação. Eu não sabia para o que. Ele falava, é para preparar a sua cabeça, mas preparar a sua coroa. Só que o detalhe deles, eles não param às vezes. Nem ele fala, vamos preparar agora? Prepara, você sabe bem disso. Então, tem que deixar rolar a situação. Depois começaram a chegar psicografias que eu nunca publiquei, que não era da Umbanda. Tinha uma situação do mestre Ivanov, do grupo do mestre Ivanov, que foi também um mestre da Irmandade Branca. E quando ele assinou, eu não conhecia o nome, eu pesquisei na internet e aí conheci ele. Também chegaram padres católicos, sacerdotes católicos, também desencarnados. Tem um monte de escritos que era a preparação para que eu finalmente entre em contato com o seu Sete Facas, que foi ele que abriu tudo isso. Que legal, irmão. Eu não tenho nem noção de como que esse processo pode acontecer, né? Mas a tua conexão com a Umbanda, no Paraguai, a Umbanda é algo já difundido? Como que funciona? Como que tu encontrou a Umbanda? A Umbanda eu achei no Google. Não, foi muito estranho, né? Ele colocou, vamos pesquisar, né? Umbanda sem sacrifício animal. Foi Ah, a primeira assim, frase. Eu achei entendi. assim, energia cristal. Por que que eu pesquisei assim? Antes de conhecer a Umbanda Sagrada, e acho que você também sabe muito bem da situação da Umbanda, eu falo Umbanda versão 1.0, né? Que Sim. é aquela Umbanda que formou parte do desenvolvimento da consciência umbandista. Falando ano 40, anos 50, anos 60 no Brasil, tive muita chegaram muitos irmãos do Candomblé, muitos irmãos do Rio Grande do Sul com a prática do batuque. Batuque. Então a mistura começou a sair uma mistura que se expandiu no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Tanto assim que quando eu conheci a Umbanda, aos 9 anos, com minha avó, que foi que me mostrou, me apresentou a Umbanda, ela fazia sacrifício animal. E eu Uhum. falei para ela, já bem jovem, falei, olha, eu não tô contente com essa situação. Eu falava, mas a Umbanda precisa de sacrifício animal para Exu. Exu tem que comer. Sim, Pombagira tem que comer. isso. Então, eu respeito muito e respeitei muito, mais ainda quando falamos de um ritual que no candomblé tem uma questão muito sagrada Sim, que envolve outra matriz. Tanto assim que no batuque tem uma questão muito sagrada que envolve outra matriz. claro. Só que quando chegou a Umbanda no Paraguai, chegou já misturado. Eu peguei dinheiro aos 16 anos tentando me iniciar na Umbanda cruzada, falava assim. E aí foi que esse dinheiro sumiu da minha cueca, né? Porque eu guardei na minha cueca, guardei tudo isso, questão de segurança, e faltando 2 quadras para me iniciar na casa de uma mãe, o dinheiro sumiu. E fiquei muito mal, né? Então, acho que naquela época, faz 18 anos atrás, quase 18 anos atrás, era muito dinheiro, 5.000 reais, mais ou menos. Naquela época. Naquela época, já a Poxa. iniciação na Umbanda, 7 dias deitado, roncou, quelé, saída de santo, tudo isso 5.000, né? Só que não deu certo. Aí passou um ano e o guia da minha avó, que era um seu pilintra, falou: olha, você não pode se iniciar com ela. Se você se iniciava com ela, você ia morrer. Eu Uhum. falei, nossa, tá certo então. Fiquei quieto aí, tranquilinho, né?
Daí passou um ano e achei no Google. Eu coloquei assim porque eu queria assim. E achei a Umbanda palavra sem mágica. sacrifício. É, e a aí falava a energia cristalina, eólica, telúrica. Já Nossa! foi na, Aí na, na tampa. já e peguei, copiei tudo isso, tirei no Xerox, saiu, peguei, li tudo. Li tudo. Já enrolado com português saí. E aí foi que a gente falei, a gente dois terreiros, foi o Pai Maneco e Uhum. foi o terreiro do Pai Rodrigo Queiroz. Mandei o e-mail para ambos, foi o e-mail para os dois lugares. O Pai Maneco falou que estava fechado. E falei, bom, tá certo, Deus não quer para mim isso. E aí fui com o pai Rodrigo Queiroz falou, venha. Poxa, Nossa, é a oportunidade, né? Fui para a rodoviária para pegar passagem, não tinha passagem, né? Não nossa tinha. senhora. Tudo E se aí eu falei, não, atravessando para não poder ir. não definitivamente a Umbanda é coisa para a minha avó, não para mim, né? E aí, na frente da lojinha aí, do posto de compra de passagem, chegou uma mulher que falou, eu vou dar os meus dois passagens que eu tinha. Vou voltar de novo. Quero o meu dinheiro. Na minha frente. E aí eu peguei a passagem dela e fui para o Brasil. 23 horas de viagem para chegar a Bauru. Por amor de Nossa, Deus, nossa me senhora. perdi no meio do Brasil lá. Nunca tinha vindo ao Né? Brasil. No fundo, não. Não, naquela vez foi a primeira vez sozinho que eu fui, porque falei para minha mãe que ia fazer um curso de dança, porque ela era evangélica. Poxa. Então, eu falei para ela, olha, mãe, eu vou para São Paulo fazer um curso de dança, hip hop. Tá certo, filho. Vai lá, meu filho, né? Vai lá, fique tranquilo, né? E eu fui acompanhando por um adulto, porque eu ainda era menor de idade, estava com 17 anos realmente. Acabei o colégio e eu fui para o Brasil. E aí foi que o Rodrigo falou: Você é o José, menino. Que coragem. E aí foi uma experiência de 2 anos, ir, voltar ao Paraguai, ir de novo, sacerdócio, teologia. E, e aí saiu a oportunidade de trazer a Umbanda Sagrada para o Paraguai. No ano 2005, eu acabei sacerdócio e teologia, e desde aquele ano estou trabalhando pela religião aqui no Paraguai e já agora na Argentina e no Uruguai, que é um processo de expansão que também forma parte do pedido dos guias, que é a missão deles, né? Que legal, irmão. E aí, E tu me falou uma vez, né, que tu estava traduzindo alguns livros do Rubens para o espanhol, né? é, eu já peguei, foram uma mistura de 5 livros, só que na época, eu falei com a Madras, Wagner era muito amigo do Wagner também, que já se encarnou. E Wagner falou no momento que ainda não, né? Porque realmente, meu irmão, tem ainda muito trabalho em outros estados no que a Umbanda Sagrada tem que fazer, né? Sim, Tem pessoas que fazem a missão de expansão, como você. Você é uma daquelas pessoas que eu acho que está fazendo a missão de expansão em outro estado, que é muito difícil. Tem pessoas que não sabem da dificuldade é, que é ir para outro estado, de montar curso, de fazer o chamado, de manter o grupo durante 5, 6 meses, um ano. é. Não é Então, fácil, não. você pode falar disso. Você pode falar disso. Você, onde está fazendo agora, irmão, os seus cursos? Qual que é o estado que você está? Do lado, Porto Alegre, né? Isso, eu sou do Rio Grande do Sul, sou do interior do Rio Grande do Sul, e Uhum. praticamente todos os cursos que eu fiz, magia, sacerdócio, estrada, né? Não foram 23 horas que nem tu fez, mas estrada. Eu dei aula em Aham. Santa Catarina, num estado próximo aqui, e é isso, a Uhum. gente, digamos assim, ó, como eu moro no interior, tudo que a gente vai ter acesso é longe, né? Então tem que É. botar o pé na estrada. Eu cheguei a fazer no ano de 2018 5.000 quilômetros por mês, entre cursos Pelo que amor de eu Deus. ministrava e Nossa. cursos que eu fazia, né? Esse ano Uhum. eu estou mais por aqui, eu estou dando aula em cidades vizinhas. Agora, com essa questão da pandemia, né, tudo parou, então a gente está se reinventando aí com aulas online e Pois tudo é. mais. Mas assim, ó, Pois é é. difícil. E a gente implementar, eu imagino, para ti,
Eu acho que a história ela se repete, só que com algumas mudanças, né? Sempre que a gente vai implementar Uhum. algo novo num local onde aquilo não existe, é difícil, né? Ainda mais Uhum. falando em religião. Então aqui também a gente sofre algumas dificuldades por implementar um sistema novo de religião, um olhar novo, que é o olhar do estudo, do conhecimento, né? Então a gente está É, junto nesse barco aí. estamos, irmão. Acho que um desafio muito grande, como eu falo para as pessoas daqui, não estamos preparando um banda para nós, estamos preparando para as seguintes gerações, Sim, né? São os netos, os bisnetos que vão fazer o trabalho de expandir, mas se a gente não faz um cimento, uma base forte, com a força de algum para aguentar a batalha de transformação, a gente não vai conseguir a não. meta de expansão. Porque a dificuldade que a Umbanda, eu acho que aqui, pelo menos na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, não é uma religião para converter pessoas, é uma religião para convencer pessoas. É verdade. E o processo de se ficar namorado, apaixonado pela Umbanda é muito lento. Às vezes tem pessoas que dizem, pá, eu amo Umbanda, né? Mas quando começa a estudar, começa a baixar a ansiedade, começa a olhar que a Umbanda precisa se estruturar na mente e no coração, e aí passa a outra etapa, que é se relacionar na Umbanda no dia a dia, que é a outra cara da moeda, que é a Umbanda operativa, que é a Umbanda de terreiro, e tem uma banda especulativa, que é uma banda aquela que tem que se mexer com a vida da pessoa. Quando no Paraguai a gente começou a trabalhar o processo de expansão, eu não abri mão para fazer um convite aberto, porque eu estava com muito medo, porque eu não estava preparado. E o meu Exu falava assim: olha, coloque aí no Facebook, manda texto aí, manda um pensamento, não coloque seu nome. O Uhum. meu ego falava, nossa, meu senhor, Pô, Exu, eu colocar José Ucha, eu escrevi isso, né? Eu fui o que não falava ainda não é tempo. Então eu tive que aceitar, como falou o mestre Rui, ouça os teus guias, deixe que eles trabalhem do tempo deles. Então eu peguei tanto isso, levei tão a sério isso que falou o mestre Rui para mim, foi o ano 2006 que falou para mim isso, que a partir daí eu comecei a deixar que eles trabalhem. Só para relembrar, o livro do Guardião, quando eu acabei, eu passei para o mestre Rubens e ele falou: eu vou falar com a Madras para que esse livro saia. É bom. legal. E foi assim que o livro tive a benção do paisão aí, falou: oh, a Madras falou, esse livro é interessante. E foi assim que eu tive a oportunidade de fazer o lançamento do livro e a Madras aceitou. Porque Que aqui honra, também né? é uma honra muito grande. E eu falo sempre para o Ale Comino, um irmão, um amigo nosso, eu falo, nossa, que o mestre Rubens tenha falado isso no momento, para marcar minha vida. Então, levo muito a sério honrar ele com banda sagrada. Tem muita gente que está falando assim, não, banda sagrada, eu não é vertente, né? Tem hipóteses que podem falar que sim é uma vertente e tem outros que podem falar que não é uma vertente. Mas a teologia de Umbanda que a gente estudou, você, eu, é uma base de conceito. A partir daí, a operativa no terreiro varia Claro, segundo o guia-chefe, né? com certeza. E, e essa é a prova agora que, tudo bem, o que acontece quando você instala uma matriz e vai virando filiais em distintas partes do Brasil ou de outros países? Se a gente deixa rolar a questão da intuição do chefe matéria ou do dirigente da casa, a estrutura ritualística pode mudar e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Umbanda 1.0 no ano 50 e 60. Então, qual que é a intenção de Espada Dourada, que é a caça matriz aqui no Paraguai? Agora se abriu uma filial na Argentina, Buenos Aires, a primeira filial. Só que ainda não tem nome, mas já tem origem regente, tem todo um processo aí interno, mas Uhum. não tem nome ainda. A
o jeito deles, eles trabalham no mesmo horário que a gente aqui no Paraguai. E abrem da mesma forma, do mesmo jeito também. Se ativa a mesma coisa e acaba no mesmo horário. Para criar uma rede de força. Claro. Tem um grupo que ainda não tem filial, mas está muito... Justamente agora estou olhando aqui uma mensagem, Pamela, é uma das integrantes de Uruguai, e tem uma gente que está se preparando para que eu chegue em Montevideo, quando acabe essa questão do coronavírus, né? Tem gente no Peru, tem gente na Colômbia, Vai tem gente em faltar, Usher, Miami. vai ter que fazer uns clones aí, É? irmão. Vai ter que fazer uns Mas clones. olha o interessante, meu irmão, é que olhando o seu trabalho, olhando o trabalho de muitos irmãos, a liderança dessa Umbanda Sagrada é muito límpida, é muito grande, é muito comprometedora. Porque você leva aquele amor, aquela paixão para traduzir nos seus filhos, que vão abrir com muito orgulho o caminho que você traçou para eles. Por isso que eu admiro muito as pessoas que fazem aquele trabalho de ir para outro estado. Eu gosto muito, por isso, do seu trabalho, porque não é fácil. Olha, é muito fácil a gente se mecanizar e abrir o terreiro, receber cada 7 dias, acabou, fechou, pronto, live, pam, curso, pum, acabou. Mas quando você tem a intenção de ir um pouco mais fora do seu terreiro, aí tem um plus, tem assim, uma injeção de estímulo que acompanha a lei maior, a justiça divina está puxando para você para frente. Por isso que é interessante o que o Umbanda vai fazer. Só que aí tem outra história, que é como a gente vai desbrasileirizar a Umbanda. Por que eu estou falando desbrasileirizar? Quando a Umbanda chegou aqui no Paraguai, foi muito difícil para mim, quando o caboclo falou: você não vai utilizar a imagem, né? Eu falei: nossa, qual que é o porquê? Sou Estradas da Vida. E não entendi bem. Mas com os anos, eu vi que o trabalho do caboclo não era proibir, era colocar uma estrutura repetitiva em filiais para que se possa expandir. Porque no Brasil, a Umbanda Sagrada, Umbanda Verde, Umbanda X, no Brasil é muito agradável a raiz de ter um altar com uma imagem de São Jorge, São Bartolomé, São Sebastião, ter uma estrutura de antepassados. Você sai do Brasil e é muito diferente a cultura argentina, é muito diferente a cultura paraguaia, e você tem que entregar uma Umbanda neutra, entre aspas, neutra, que possa colocar logo a cultura do país para que as pessoas vivenciem uma Umbanda adaptada. Né? Tanto assim, como era a religião católica antes, as missas, fala missa lá no Brasil. Era um rezado em latim, as missas né? não era é latim, é isso. Então, não deu jeito, tive que se adaptar à cultura, ao folclore. E foi a Bíblia foi assim traduzida gente... posteriormente também para o São Jerônimo, né? Então que legal. Acho que estamos vivendo agora essa Umbanda. Mas é um trabalho muito interessante, meu irmão. Por isso que a gente se sente um pouco sozinho às vezes aqui no Paraguai. Eu imagino. Entendeu? Eu imagino. Se eu me sinto sozinho às vezes aqui, imagina tu. Porque assim, temos a facilidade da internet, mas quando você está levando na frente um terreiro que é o exemplo e a matriz de outras pessoas, e não tem outro, por enquanto, é um trabalho com muitos detalhes, e precisa ter a paciência e obedecer aos seus guias espirituais. Eu imagino assim, irmão, eu já estou, parece que vendo, né, as críticas para ti. Primeiro, essa tal de Umbanda Sagrada que tem que estudar. Segundo, escreve livro, né? Umbanda é pé no chão, não tem livro. Né? Não tem livro. Terceiro, psicografa, que troço é esse psicografar? Isso é coisa do espiritismo. Ah, Quarto, magia divina. Que magia divina o quê?
Então eu imagino que tu deve sofrer, né, muito, porque tu tá sozinho, como tu falou, né? Então tem que ter É, coragem, né? Ogum, tu é filho de algum, irmão? eu sou Frente ao Xum? De Oxum, frente Oxum e Oxóssi acompanhando lá, do outro lado. Ah, mas Oxóssi também é Então desbravador, é, né? Isso é aí, bom, então tem que empurrar com conhecimento, né? com Se vira nos certeza, 30 se você não gosta. com certeza. Irmão, e o Quiumba? Fala do Quiumba pra gente. Esse livro aqui também é Bom, fantástico. Memórias de um Quiumba. Memórias de um Quiumba foi o livro. Ressaltando, né, que é o é, primeiro livro de Umbanda, né, que fala de um quiumba, da organização trevosa, né, é, dos quiumbas, né? Então isso é fantástico. sim. Foi o livro mais difícil de escrever, foi o livro mais complicado de receber e foi o livro que causou mais dor na minha vida, né? Porque é, foram 8 meses de gerar o livro, 8 meses, e o livro de Pombagira já foi 5, foi mais curto o tempo, mas nesses 8 meses eu tive que ficar isolado da minha família, eu tive que ficar com um horário fechado para escrever. A partir dessa experiência, eu tive muito pesadelo, estava muito carregado com energia ruim. E a partir aí, Pode falar. a partir daí foi que numa daquelas experiências foi que minha filha entrou no lugar onde estava escrevendo e ela me abraçou, né? Só que aquele abraço para ela foi muito difícil porque ela começou a chorar. Eu estava em transe. E ela abraçou o Kiumba, né? Parte do Kiumba. Então Nossa, ela começou a chorar demais. E aí a partir daí eu falei para elas, falei para as meninas aqui da casa, a minha mulher também, eu precisava ficar isolado porque não tinha jeito de que eu eh, faça tipo uma experiência assim, acabou o livro, vou agora comer, vamos ver TV, assistir TV. Não, acabava o livro, eu tinha que me limpar na tronqueira, o seu cobrar coral eu incorporava frente ao computador, ele tirava toda a porcaria do Kiuma e aí ele ia de novo e eu voltava à minha vida normal, né? Quando acabou o livro, eu mandei para Alexandre Comino e ele ficou muito encantado. Falou que o livro era muito pesado. Quando o livro foi lançado e as pessoas começaram a ler, começou a ter uma relação assim, um parecido de que alguém lia tudo e falava: olha, eu não consegui ler tudo, ou eu tive um pesadelo, eu chorei, eu estou pesado. E foram pessoas da Argentina, do Paraguai e do Brasil, sem se conhecer, falando a mesma a coisa. mesma coisa. Aí eu compreendi, como falou o seu Cobra Coral, o livro é como um portal. Você abre e a energia vem para você. Então aí é que você tem que se preparar para ler o livro e aproveitar o conhecimento do mal. O, agora está rolando a segunda parte do livro de memórias. Né? Estou agora recebendo a segunda parte, que tomara que já acabe, falta pouco, mas aqui também. O processo é o mesmo. Esse livro é o mesmo. Esse já está, por exemplo, está levando somente 3 meses. Já. Está diminuindo o tempo. Uhum. Mas o processo é mesmo. De noite, com músicas. As músicas também eram ruins demais, assim, bem fortes. Tudo bem para a pessoa que está agora nos assistindo, que gosta de Cradle of Filth, que Children of Bodom, que gosta de Sepultura, tudo bem. Eu também gosto, eu curto, né? E eu utilizei essas músicas, e músicas assim também trevosas de piano, Sim, para entrar na sintonia do Kiumba, né? Porque é difícil baixar a frequência de um jeito voluntário e consciente. A gente está acostumado a descer a frequência quando trabalha com Exu. Baixa a frequência na realidade Exu, mas na realidade Kiumba é agressivo com o corpo. É o cheiro que você já falou no início, cheiro de carne morta, você enxerga a cara, ou está te respirando aqui o Kiumba, você se assusta, porque um dos requisitos para escrever é que tem que estar a luz apagada, só o computador, música
um pouco de incenso e aí entrar em transe, não deixar cortar a comunicação, porque aí se tem que descer hoje 3 ou 5 páginas, às vezes é 5 páginas em 30 minutos, se vai continuando, se estou em transe. Às vezes é uma página numa hora, porque é bem pesado, você fica meio inconsciente acima do teclado, você está assim. Esse livro do Kiuma, ele colocava a cabeça por baixo do teclado, tinha que escrever assim. E Nossa. fisicamente foi muito difícil, porque eu até desejei renunciar a esse livro porque eu passava mal. Só que aí foi que puxaram muito no trance, assim, e o seu Exu falava, o Exu Coracorá falava, se você tem essa missão, você tem que fazer. Você vai se ferrar se não faz, porque já está aberto o portal, já está o Kiumba aí. Já tem que fazer, não tem volta atrás. E até que acabou o livro, eu fiquei na paz. Só que quando chegou a notícia aí Do outro livro. de que tinha uma segunda parte, aí já falei, bom, tá, tô preparado já. E é o mesmo sistema assim também. Eu penso assim, ó, como a gente é muito pequeno diante da espiritualidade, né? Veja só, É. eu tive a oportunidade de fazer o curso da magia do Sagrado Orixá Exu com a mãe Fátima Saraceni, irmã do Rubens. Aham, Queridona Fátima, uma aham. pessoa fantástica. E a Fátima, É, ela nos contou que o Rubens, ele fazia psicografia por vezes mecânica e por vezes inspirativa, né? Ele não enxergava, mas ele ouvia os espíritos, né? é, E que o Rubens andava é. sempre com um caderninho embaixo do braço e uma caneta. E, enfim, ele escrevia em qualquer lugar, nas reuniões de família no domingo, na casa da mãe deles, né? Tava todo mundo É. sentado lá e conversando, e o Rubens psicografando, porque foram 60 obras, né? É, mais, Nossa mais de Senhora. 60, né? Publicou 60 e tem umas 30 nas mãos da família Póstumo. dele, né? Então, É, o Rubens psicografava a todo momento, a qualquer hora. E aí ele veio de um processo kardecista, então tudo bem. Aí quando a gente vê tu falar que tu psicografa no computador e que o Kiumba, inclusive, primeiro, serve-se dessa tecnologia e que ele colocava a cabeça embaixo do notebook para ter uma conexão, né, mental é, contigo com o aparelho, isso a gente é muito pequeno diante de tudo, é. porque ainda existe, irmão, e a Umbanda ela tem muito a crescer, muito ainda, enquanto quebrar tabus, né? Muitos irmãos, quando um guia espiritual fala em telefone, fala em coisas do cotidiano, as pessoas acham que não é guia, que é o médium. Porque como que o guia conhece computador? Como que o guia conhece telefone? Como que o guia conhece, É, né? Ou seja, mas as coisas começam lá e vêm para cá. A tecnologia, tudo totalmente. começa no astral e vem. Então veja só, um quiumba, né, que para quem está nos ouvindo e não sabe, um quiumba é um ser trevoso, é um espírito negativado. Na Umbanda nós temos essa nomenclatura. Egum seria um espírito sofredor e o quiumba aquele É. espírito trevoso, aquele que é ruim porque quer ser ruim, né? Ele, Ele ele, gosta de ser ele visto, né? gosta de ser ruim. E ele se serve e ele viveu numa época passada, né? Eu não me recordo o período que a última encarnação dele, Ele não falou o ano, mas estava num castelo. num Ele castelo, né? acho, é, em torno de 1800, entre 1800 e Isso. 1850. Tava E ele, ali. e ele usa da tecnologia. Veja, é fantástico. Olha, e eu não sabia que tu psicografava assim. Eu estou impressionado. Que legal. Muito É, bom. é uma. A gente, como é essa canção de Cartola, o mundo é um moinho, a Verdade. mediunidade é um moinho na frente da gigantesca espiritualidade, né? Porque temos. A Umbanda é tão jovem, mas é tão intensa. O que seria a Umbanda daqui a 500 anos? Por amor de Deus, eu não imagino, né? Estamos preparando o futuro de uma religião muito libertadora. É uma religião que abraça a qualquer pessoa.
e que convida você a acordar para a outra realidade que está te aguardando, porque você está aqui só viajando na matéria. E quando Umbanda te acorda para isso, e você olha e enxerga aqui, os livros, as psicografias que estão aparecendo, são acordadores, são como canções curtas para relembrar de onde a gente está vindo, de onde a gente está e aonde a gente vai ir de novo, né? A partir do momento em que a psicografia, os livros são digitados, vamos tirar um exemplo mais. Tem canções muito trevosas, utilizando, utilizando um instrumento sintético, que você sabe também, acho que você tem uma questão de músico aí, né? Sim. Então, só para que a gente não sabe, meu irmão aqui, Marcos, ele é um músico assim, silencioso, ele tem um seu lado artístico. Durante algum tempo Então, eu vivi da música, agora eu vivo para Umbanda, da Umbanda, e a música se isso uniu a isso. aí. Olha, arte Umbanda é outro tema, né? Você vai falar muito disso. E a arte da escrita na Umbanda é a psicografia. E o Pai Ruben foi o primeiro consciente voluntário que deixou a plataforma preparada para muitas pessoas que virão a psicografar. Agora, com esse livro, a segunda parte de Memórias de um Quiumba, quando acabe esse livro, vai vir o outro livro de Boiadeiro, que também já está aguardando. Só que, eu quero ver também. quando eles passaram assim os dois livros, falaram, você vai escrever ao mesmo tempo os dois. Eu não consegui pedir licença porque eu não estava preparado para cambiar de frequência. Meia hora Quiumba, meia hora Boiadeiro. Então não dava isso. Eu me senti muito mal. Então eu me isolei só com a energia de Quiumba, que vem e pega o computador, porque o sistema nervoso está aí e tem a memória de como utilizar e faz um desprendimento de energia apertando uma letra que gera uma palavra, que gera uma oração, que gera uma história. Do micro ao macro, desde as trevas à faixa neutra. Então, é um percorrido muito interessante, né? E aí a gente olha, né, a grandiosidade da nossa religião, e quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas anunciou Umbanda, e ele disse, com os que mais sabem nós aprenderemos, e os que menos sabem nós ensinaremos, e a nenhum desampararemos. Certamente, por trás dessa frase, ele já estava prevendo todas essas situações. E veja só, um quiumba que tem um grande conhecimento sobre as trevas, sobre a organização trevosa, sobre como esse processo existe e está intrinsecamente ligado a nós, e ele vem trazer esse conhecimento. Ou seja, nós não fechamos, enquanto Umbanda, não se fecha a porta nem para um quiumba. Nem para um quiumba, é muito certo. Isso é fantástico, porque é uma religião que ela já nasce com um grito de resistência, com um grito de, pô, se vocês estão fechando as portas para espíritos que se intitulam negros e índios, nós vamos fundar uma nova religião. E essa religião ela é tão universalista, ela é tão grande, ela é tão fantástica, que ela dá oportunidade para irmãos que estão no baixo astral trazerem todo um conhecimento que nós aqui na carne desconhecemos, porque anterior a esse teu livro, muitas coisas que ali estão, nós não tínhamos conhecimento. Então, fantástico. O quiumba é revelador, né? E como um quiumba pode revelar, né? Porque a Umbanda não tem prejuízo. A Umbanda não fala de um umbandista é preconceituoso às vezes, mas o próprio espírito de um ser trevoso está mostrando que não há um prejuízo. Ele tem um desabafo pela luz, ele não está em acordo com Deus, ele está com uma raiva pela luz. Mas, apesar disso, ele está trazendo luz, esclarecendo para a gente o que ele é como um ente trevoso. Porque, olha, eu não vou falar nada do segundo livro, né, mas é incrível. É incrível as trevas é demais para estudar. É demais porque temos muita informação.
da luz em comparação às trevas. Mas as trevas têm tanta coisa ainda que precisa ser explorada para conhecimento. Porque Umbanda faz isso. Você fala, olha, as trevas é isso. Agora, que você pratique o mal é outra história, que não tem nada a ver com a Umbanda, né? Então aí tem que separar muito bem, porque as pessoas associam já Quiumba ao Umbanda dual, né? A Umbanda também faz o mal. E é isso. E o Quiumba, ele ainda não está afim de subir um pouquinho, ele não está disposto. Ele tá, por enquanto, a história está mostrando que tá nem aí com a luz. Veja Ele tá só, nem né? aí com luz. Ele tá nem aí. E já na história já passou mais de 100 anos na escuridão. 100 anos já passaram. Entre 2017, estou falando 2017, e esse, o tempo é 100 anos de escuridão. Como é possível a velocidade da escuridão em relação à faixa neutra, sendo que a escuridão tem uma velocidade mais apagada, mais devagar, pela energia espessa? Mas a gente não sabe, é um tempo muito diferente. Muito. E a gente vê assim, ó, como isso se reflete na nossa vida, porque existem, e é isso que eu comentei, né? O Egum, que a gente chama na Umbanda, é aquele espírito sofredor que está ali, desencarnou, não achou a luz, né? Como o pessoal fala, e tá. É, O Quiumba, ele tem consciência, né? Ele tem consciência de quem ele é, do que ele é, do que ele está fazendo. E quantas pessoas encarnadas não são assim? São pessoas que têm consciência que estão fazendo algo ruim, têm consciência que estão à margem da lei e querem permanecer dessa forma. é. Tem muitos quiumbas vivendo agora uma vida humana. E ligados a esses quiumbas lá embaixo, né? É, tem uma conexão e fala, nossa, não pode ser que eu esteja conectado com o Quiumba. Olha, você entra na sintonia, já está tocando a porta do carinha lá embaixo. Né? E quando ele Então, relata, né, que abre-se um portal, e não é um nem dois, é milhares que sobem, né? é, Fantástico isso. E as pessoas elas não têm noção de que para se conectar com as trevas é muito fácil. É muito é fácil. muito fácil. E são É vários muito caminhos, fácil. sexualidade, negativismo, Ciúme, muita coisa, traição, tudo. ambição desmedida, orgulho descontrolado. Tem muitos caminhos nas trevas. E o interessante é quando você acessa as trevas utilizando a luz. Tem as trevas e você fala, olha, tem um Exu que te acompanha, que te vai a mostrar as trevas com uma perspectiva da luz e das trevas, ou da luz habitando nas trevas. Então, o seu Exu é a chave para que você internalize o seu conhecimento com as trevas, sem virar você as trevas. E esse é o caminho da esquerda, que tem ainda muita coisa por mostrar para a gente. Só que precisamos vivenciar a Exu, além de que ele seja um guardião, ele é o portador da chave das trevas para estudo. E aí a parte difícil, que Fantástico. é muito complicado, né? Mas apesar de, além de ter a dor física, além de ter o pesadelo, por trás de todo esse sofrimento, aquela, como fala em português, aquela lagoa negra, preta, assim, Uhum. de sentimentos e emoções acumuladas, no fundo tem uma pérola de conhecimento das trevas, liso para você. Só precisa entrar com seu Exu. Você não pode entrar sozinho lá. Você pode entrar sozinho quando você faz coisas que não estão bem na luz. Então você entra sozinho, aí não Ah, tem com companheiro. certeza. Compra E é passagem isso. direta, né? Ah, é. Eu sou um grande apreciador desse assunto e eu já conversei contigo em off muitas vezes, É. inclusive sobre o assunto Lúcifer, né? Que a gente tem muito o que aprender com esse assunto. E o ser Lúcifer, né? O mistério Lúcifer, ele, Uhum. ele carrega uma conotação muito errônea em virtude do cristianismo. Então, É, em a virtude. maioria das pessoas, quando nós falamos Lúcifer,
elas já logo elas fazem uma ligação com o tinhoso, com o capeta, com coisa ruim, com aquele ser que está É, brigando com Deus, com aquele ser que pode te levar para as trevas. E é algo que eu ainda tenho muito a aprender, muito o que estudar, e eu gosto desse assunto. E no teu livro, no Quiumba, fala nisso. É no Quiumba que fala, né, na é, oitava faixa, fala, né? fala. E então, assim, ó, só que é um mistério divino, na realidade, né? Ele É, faz vamos parte sim. da criação e tem uma função na criação. E então a Umbanda, ela possibilita tudo isso, que a gente vivencia as coisas tal qual elas são. E a E gente tudo. pode estudar isso, pode estudar o Lúcifer, que nem quero. Tem um nome muito lindo, né? É o Senhor da Escuridão, né? É a escuridão absoluta. E se acho, esse é uma visão, uma experiência, uma visão por causa de uma experiência com Exu. Se o seu Lúcifer, o Senhor da Escuridão, não estava presente na criação, a gente não ia aguentar a escuridão gerada internamente. Então ele é um sugador da escuridão do mundo e da criação por natureza, principalmente da criação humana, né? A partir daí a gente olha que a figura de Lúcifer é uma espécie de vazio absoluto negativado, porque ele não diferencia se foi um erro menor, um erro maior. A natureza da sua escuridão é o alimento para ele. Então, enquanto a humanidade não apaga a escuridão da sua parte interna, ele não vai deixar de existir. Quando vai ser isso? Não tem tempo. A eternidade, porque a evolução não vai acabar, porque a cada segundo está encarnando de novo outra consciência e o Pai Olorum está gerando de novo um novo ser que vai entrar no plano natural, na primeira dimensão. Então não tem um acabado isso. Por isso é que é um estado da criação, o Senhor da Escuridão. É fantástico, eu É, sou é fascinado por esse fantástico. assunto. E os irmãos que estão aí nos assistindo, João Banda, salve João, vai fazer uma live amanhã com o João, né? Amanhã é com o João, é. Isso, A gente vai João. falar em detalhes sobre o psicografia. Travou um pouquinho. Vamos aguardar ver se reconecta aqui. Oi, voltou. Aí, voltei, voltei, Voltou. voltei. Você estava Ok. falando que vai fazer a live falando sobre psicografia com o João, né? É, psicografia de Umbanda já um pouco mais em detalhe do sistema de exercícios. O que acontece é que a psicografia também. Alguém diz, oh, eu quero fazer psicografia, né? Mas eu aprendi que é uma missão. Tem gente que é muito boa ensinando magia. E eu acho que você é um mestre de magia também muito bom. Você dedica a sua vida a isso. Eu não tenho a capacidade de ensinar magia como outras pessoas. Então eu tenho que aceitar a minha realidade. Eu não posso colocar uma ambição, falar, eu quero ser psicólogo, mago de 30 graus e o grande paixão de. Não, fique quieto, pegue sua bola, olhe para frente, onde que eu vou chutar agora? Porque o ego, a liberdade que o Mundo Sagrado está oferecendo é também a liberdade do ego. Então você fala que eu posso Sim. tudo, eu vou psicografar a Deus agora, ele vai me. Não, tem que deixar rolar no seu tempo e aceitar a sua limitação como líder. Às vezes o líder também tem um limite, só que você tem que apertar o acelerador na liderança que você é bom. Você é um bom líder mago, faça então a liderança de magia. Boa. Ou você é um bom líder, psicógrafo para trazer conhecimento, faça a sua melhor parte. Mas não queira apertar tudo, porque vai esquecer de filhos que precisam da sua liderança na magia, ou no terreiro, ou na teologia, ou na psicografia. E essa questão que eu estou olhando muito também É. por fora do que está acontecendo com muitos irmãos aí no Brasil, penosamente, né? Porque é a questão de que apertar tudo, né? Não é competir com o irmão outro dirigente de terreiro. Cada um tem que fazer a sua parte.
Esse- O Rubens ele era um combo, né? O Rubens só que ele era o Rubens, É, né? Ele era um ser mistério, um ser revelador né? de mistério. Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas ele sim, né? Ele psicografava conversando com as pessoas, ele trouxe a magia, Nossa, mas era nossa. ele, né? Era ele que é um Lendas da ser. Criação, olha, irmão, Lendas da Criação, o livro dele, né, que é um livrão assim, Lendas da Criação, são uns três aqui, assim, junto, ainda não é todo Lendas da Criação, né? Ele falou, a gente estava almoçando com ele, conheci TV espiritualista dele, na época, 2008 ou 2009, ele tinha TV espiritualista, com o pai Ronaldo Linares, juntos faziam um programa aí. Que Eu legal. fui com ele, assisti uma afirmação daquele dia, entrevistou não sei com quem, e a gente saiu daí para almoçar com. Tava ele, o pai Ronaldo já saiu, tava o Alê, estamos quatro, cinco pessoas. E aí ele contou que Lendas da Criação ele acabou numa semana 800 páginas. Nossa. Quando ele, além disso, ele estava comendo, estava comendo como falar, aquele bolão de carne assim, estava se comendo tudo, falei, nossa, quanta simplicidade, por amor de Deus, né? E ele, o revelador, né? Então aí é que eu É. compreendi muito o ensinamento dele. Você não pode fechar a liderança ou a missão de um revelador numa figura iluminada, não fuma, não toma, não come Sim, carne, ele medita, ele é zen todo dia, não, ele não fala besteiras, ele fala perdão. Então não é isso. exatamente. A gente precisa saber que a gente é treva e é luz. E o nosso jeito de falar é dual, às vezes para o bem e às vezes para ferrar alguém. Com Mas certeza. falando, enfim. E é isso que o mestre Rubem mostrou tudo. Legal. Irmão, o Instagram corta a live em 1 hora, então eu Vamos fechar. quero te Quem que agradecer está aqui? muito, muito, muito obrigado. E ficou faltando, e aí vai ficar o convite para uma live para nós falarmos do A gente livro vai falar do Pomba da Gira. Pomba Gira. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram essa Nossa, live. muitas mensagens. Não vai dar para responder, infelizmente, Não. mas a gente agradece a presença de todo mundo e aguardem que a gente vai voltar aí com outras lives aí enfim, eu acho que o irmão José Ucha tem tanta coisa para nos passar, para nos ensinar, e vocês estão vendo que é uma pessoa fantástica, simples, gente como a gente, é isso que ele estava falando. Não esperem, né, que uma pessoa que tem essa capacidade seja alguém que não faz certas questões, não fala palavrão, não come carne, não fuma, não bebe. Não, são pessoas que têm uma missão, que têm uma estrutura energética para tal e desempenham esse papel de forma fantástica. E esse livro da Pombagira, ele também é fantástico e dá uma live inteira desse livro aqui. Fica aí o A gente convite para a vai gente falar numa do outra aviso oportunidade. sagrado, então, na próxima convite, meu irmão. Eu Com agradeço certeza. muito o seu tempo, o seu carinho, meu respeito para sempre para você. A gente se vai conhecer fisicamente em algum Com momento, certeza, com mas certeza. a gente se acha sempre no astral. Eu sinto que você já está aí do meu lado, porque a sua energia é muito boa e a gente da Argentina, Uruguai, que está agora, Paraguai também, assistam aí o Templo Escola Algum Megê do meu pai aqui, querido, irmão, amigo, Marcos, para que eles também conheçam como é a atividade em outros terreiros, para que vejam que eu não estou doido. Então, vai lá, assista ao templo do Escola do Gogumegê, que tem muita coisa aí para olhar também. Com certeza. Bom, 30 segundos vai cair. Então, da mesma forma, os irmãos que seguem o nosso perfil, sigam lá, Umbanda Sagrada 777, e fica aqui os livros do irmão Ah, Usher, ó. O Guardião das Sete vai, Facas, Pomba Gira, A mandoabraço.com.br. Guardiã dos Desejos e Memórias de um Quiumba, todos pela editora Madras. Saravá, irmão. Axé. Até a próxima.